Hoje. Eu vou estar recebendo hoje, com muita alegria, assim, realmente, a doutora Valéria Pascoal. Eu vou ler algumas atribuições do currículo dela. Ela é nutricionista, mestre na área de nutrição e pediatria pela Unifesp, que é aqui a nossa Escola Paulista de Medicina. É editora científica da revista Nutrição, Saúde e Performance, que os ouvintes do Mais Saúde já foram contemplados em sorteio por ela. É coordenadora científica e docente dos cursos de nutrição funcional da Universidade Moderna de Lisboa, em Portugal. Olha, nós aqui, brasileiros, mandando assim conteúdo de ensino lá para os nossos irmãos europeus. Também é coordenadora científica do curso de Nutrição Clínica Funcional da VP Consultoria Nutricional, Divisão de Ensino e Pesquisa. É docente dos cursos de pós-graduação de Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva Funcional da Divisão Valéria Pascoal de Ensino e Pesquisa. É diretora da VP Consultoria, autora dos livros Nutrição Clínica Funcional, dos princípios à prática clínica, e Suplementação Funcional Magistral, dos nutrientes aos compostos bioativos, além de ser membro do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional e membro do Institute for Functional Medicine dos Estados Unidos. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Essa é a nossa convidada, Valéria. Bem-vinda, mas muito bem-vinda mesmo. É um orgulho muito grande para nós aqui da Rádio América estar recebendo você aqui para falar com os nossos ouvintes do Mais Saúde. Gisela, para mim é um prazer muito maior e realmente há tempo, né, que eu tenho vontade de estar presente e não era possível, mas eu gostaria sim de deixar em público o orgulho que nós nutricionistas temos de ter uma profissional como você, nutricionista, né, liderando um programa tão importante para a comunidade. Então, é de todo, né, parabéns completo para você. Então tá ótimo, tudo recíproco. Mas olha, a Valéria tá aqui para responder todas aquelas perguntas que vocês sempre fazem de nutrição funcional, isso, aquilo, aquilo outro, mas eu hoje estava pedindo para a Valéria focar uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu quero saber o seguinte: você anda cansada? Ou você, porque temos um público masculino também, você anda cansado? Aquela coisa que de repente no meio da tarde você começa a se arrastar, não entende por quê, de repente você prefere chegar em casa e deitar e se encostar no sofá a fazer até coisas que antigamente você achava que eram extremamente prazerosas. Como é que está a sua vitalidade? Como que você anda se sentindo? Hoje eu tenho percebido muita gente se queixando de fadiga, cansaço e já entrando num aspecto crônico, né? Aquela que é de sempre, todo dia. Então hoje vai ser esse programa focado nesse aspecto. Eu peço a participação de você, pode fazer outras perguntas, que a Valéria entende de tudo e mais alguma coisa, mas se puder entrar nesse roteiro seria excelente. O programa Mais Saúde de hoje, com essa convidada tão especial, a doutora Valéria Pascoal. Olha só, a Maria Auxiliadora da Granja Julieta já está mandando um abraço, parabenizando o programa, manda um abraço para mim e para você, Valéria. E o Cláudio Gomes, do Jardim Elizabeth, ele diz assim: eu me sinto cansado, principalmente depois, lógico, não só das atividades físicas, né? Eu já cortei o leite. Eu já cortei o leite. Qual alimento que poderia substituir? Pois o meu trabalho é braçal e eu preciso de muitas... Na realidade, ele colocou substâncias, mas ele está precisando de muitos nutrientes. Muito boa pergunta, Cláudio. Tem também a Elaine Cristina do Jardim Helena de Diadema. Quais são os alimentos proibidos para quem tem insuficiência renal? Vamos responder. E a Ana de Lima do Jardim Cumbica de Guarulhos. Eu tenho muito cansaço. Diz que acorda às 3 da manhã e só vai dormir de novo às 6. Passa o dia cansado. Tem 32 anos, é muito nervosa e anda usando óleo de prímula.
E ela queria saber, Valéria, o que é bom para ela estar comendo, qual o alimento mais adequado. Então, vamos começar com essas questões, que eu acho que daí já dá para tirar muita coisa. Eu acho interessante, então, a gente organizar as respostas em termos da fadiga. Isso. E depois a gente entra na questão da insuficiência renal. Então, a fadiga é um processo que realmente está se tornando cada vez mais frequente e de uma forma crônica, frente a todo o estresse que as pessoas estão sendo submetidas no seu dia a dia e frente a uma qualidade dos alimentos que nós estamos ingerindo, muitas vezes não tão assim completo de substâncias, de vitaminas e minerais e aminoácidos, mas principalmente os alimentos com outras substâncias que tem esses alimentos, como contaminantes, agrotóxicos, assim por diante, que faz com que o metabolismo dessas substâncias que o nosso organismo não consegue entender, conhecer, nesse metabolismo ele acaba usando outros nutrientes, como vitaminas e minerais. Então, parte dessas vitaminas que deveriam estar sendo destinadas a metabolizar, né, a trabalhar para quebrar, por exemplo, o carboidrato que a gente ingere, para no final dessa quebra desse carboidrato formar o ATP, que é a energia para a pessoa ter para trabalhar, estudar, namorar e assim por diante, ele é roubado por esse processo. Então, o que nós deveríamos fazer? Primeiramente, escolher sempre o alimento mais natural possível. Tirar os alimentos mais industrializados, principalmente os enlatados, os embutidos, isso tem que ser retirado da nossa alimentação. Valéria, mas como que o nosso ouvinte, ele pode entender alimento natural? Porque às vezes a gente vê um pacotinho que está na prateleira e diz que é natural. Então, qual a referência que ele tem que ter em relação a escolher os alimentos mais naturais? Os alimentos mais naturais não seriam os que são empacotados, né? Porque, na verdade, os empacotados, para eles terem aquela vida de prateleira, né, o prazo de validade, sempre é colocado alguma substância para demorar um pouquinho mais para que eles sobrevivam. E consumi-los, então, o menor possível. Natural é aquele alimento que eu vou ao mercado, compro como arroz, feijão, né? Eu compro esse alimento, preparo na minha casa e tenho que ter uma parte desses alimentos que não são preparados em termos de cocção, que eles sejam consumidos crus, principalmente as frutas, vários legumes e várias verduras. Então, o natural que a gente coloca aqui é um alimento que sofre o menos possível o processo de industrialização. É como ele estaria o mais possível na natureza. Exatamente. O ideal, né, Gisela, seria a pessoa consumir um alimento orgânico. Isso era o ideal do ideal. Meninas, o que eu falo do orgânico? O ideal, porque você tem, na natureza, a gente deveria consumir o alimento orgânico porque ele vai estar sendo produzido na época certa, então não vai ter que ser colocado nada para você ter uma cenoura numa época que não é. E ele estaria exatamente com a sua composição muito mais completa. Porque os alimentos, eles têm lá nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, gorduras e assim por diante, mas eles também têm os compostos bioativos, que são os fitoquímicos, que têm assim, um poder de defesa do nosso organismo incrível, que ajuda a equilibrar o estresse do nosso dia a dia com essa famosa formação de radicais livres. Só que quando eu coloco o agrotóxico, e vou então ter essa verdura, esse legume, essa fruta, esse agrotóxico não deixa o alimento se defender da natureza, de qualquer tipo que possa ter, né? Qualquer bichinho que possa ter que vai agredir. Essa agressão é que aumenta a formação desses fitoquímicos. Então eu já estou consumindo um alimento, quando ele tem os agrotóxicos, com menos teor de uma coisa que vai ser fundamental para o meu organismo para me defender. E se hoje a gente fala tanto de fadiga, é porque hoje as pessoas estão muito mais estressadas por vários motivos. É correria de trabalho, é medo de ser demitido, ainda mais hoje em dia com essa crise mundial, tá um pânico geral, né? É medo, as grandes capitais de assalto, são muitas coisas que a gente tem no meio ambiente que faz com que a gente tenha essa grande formação de radicais livres. Ora, se eu tenho os alimentos para me defender, só que esse alimento tem que ter uma qualidade mais importante. Então, além dele ser, né, de preferência orgânico, eu deveria consumir os alimentos de forma mais integral possível. Então, no momento que eu consumo um arroz branco, um pãozinho da padaria, que é uma delícia, aquele pãozinho quentinho que sai, farinha branca, eu estou jogando na lata do lixo as vitaminas e minerais que ajudariam a pegar esse carboidrato, dividir pequenininho, entrar no meu organismo, ser absorvido e oferecer energia. Então, é um integral. Então, o arroz integral vai ser muito bem-vindo, o pão integral, o macarrão integral, todos os alimentos, os cereais de uma forma integral, né? Inclusive, nos cereais matinais que já tem presente
no nosso dia a dia, se a população começar a observar, até mesmo a gente não achando tão interessante alguns produtos industrializados, nós vamos observar que grandes empresas estão substituindo na sua forma, né, do seu cereal integral, dele ser com um grão integral. Então é até uma parceria, né, das boas empresas poderem estar oferecendo coisas que sejam um pouco mais completas para a nossa saúde, porque senão realmente a energia vai acabar. Porque a gente não está conseguindo... Eu brinco com as meninas aqui do Mais Saúde e eu digo assim, do alimento orgânico. Primeiro que todo mundo reclama do preço. Então eu já falei, gente, lá na feira da Água Branca, você tem aos sábados os sítios orgânicos que saem às 3 horas da manhã do local onde eles moram para trazer o alimento orgânico a preço sem o atravessador. Então, muitas vezes eu pego preços assim que eu estaria pagando na feira, só que por alimentos orgânicos. Isso é uma coisa. E a brincadeira que eu faço é o seguinte, que eu comparo o alimento orgânico com o alimento comum. É uma criança. Aquela criança que você não deixa acontecer nada, põe numa redoma, não põe o pé na friagem, não toma um golpe de vento. Essa criança, ela não tem defesa nenhuma. Qualquer coisa vai ter uma pneumonia. O orgânico é aquele que tá, aquele menino brincando na rua, fazendo bastante anticorpo. E esses anticorpos, vamos chamar assim, do vegetal, nada mais são os fitoquímicos que, quando comidos, não ingeridos por nós, Valéria, quanto benefício que traz para a saúde, não? Demais, porque tem essa questão do fitoquímico ter que ser ingerido e tão importante quanto a ingestão dele é a frequência. Porque assim, eu tenho que ter, não basta uma alimentação só, equilibrada, bem feita, eu tenho que ter a sequência de 3 em 3 horas de consumir bastante fitoquímico. Por isso que consumir, mesmo que não for orgânico seria o excelente. Mesmo que não for orgânico, o consumo de verduras, frutas e legumes com mais periodicidade, sucos verdes nos intervalos ou mesmo de manhã, né? Mais verduras na hora do almoço, na hora do jantar, legumes com bastante frequência, fazer um arroz com mais legumes, você vai enriquecendo de uma forma geral. E aí você consegue modular esse estresse do teu dia a dia. Variedade, né, Valéria? Perfeito. Tem um monte de perguntas. Vamos ver se a gente dá conta de responder tudo hoje, tá bom? Ligue 0 Operadora 11 20 39 1410. O telefone da América. E o programa Mais Saúde hoje, recebendo a doutora Valéria Pascoal, que é a pioneira da nutrição funcional no Brasil. Eu digo que tudo que eu sei, e ainda é muito pouco, tudo eu aprendi justamente com a Valéria e com a ousadia dela em montar esse centro de ensino que é a VP, né? Aliás, realmente, Valéria, coragem, hein? Mas é graças a toda a participação de todos, né? Graças a Deus deu tudo certo. Mas o pessoal muito perguntando sobre alimentos e rim. No caso aqui, quais os alimentos proibidos para quem tem insuficiência renal? O que você poderia ajudar? Realmente a insuficiência renal, ela está aumentando, né? E é uma coisa muito específica. Porque em termos de orientação, e a pessoa tem que seguir realmente um padrão dietético adequado para não ter nenhum outro desequilíbrio. Com certeza excesso de proteína, e nesse caso, a proteína de origem animal é que tem maior impacto. Os estudos atuais demonstram que a proteína vegetal, e aí a proteína vegetal completa, a única que tem, né, é a soja, tem um impacto muito menor. Porque ela... Oi? E a quinoa? Quinoa, muito legal. Muito legal. Proteína, como é que você encara a soja, olha, e a quinoa? A quinoa, ela é uma proteína que ela não tem o perfil de aminoácidos completo estabelecido por um padrão americano, que é o PDSSA, colocando o valor biológico próximo a 1 igual à proteína animal. Uhum. Embora ela não tenha isso ainda, classificado dessa forma, a quinoa ela possui um perfil de aminoácidos muito parecido com o perfil do aminoácido do leite materno. Então, realmente, é um teor proteico interessantíssimo. E qual é a diferença? A diferença está na composição. Existe um tipo de aminoácido que tem na proteína animal que reduz o pH renal. E a partir do momento que faz essa redução, você tem mais possibilidade de fazer o seu rim não funcionar adequadamente e pior, né, Gisela? Propiciar aumento da formação dos cálculos renais. Que está aumentando bastante também, que é uma né? coisa maluca. E desde crianças pequenas, assim, antes a gente tinha isso com pessoas mais velhas. Hoje, adolescente, eu tive uma crise de cálculo renal, tive que ir para o hospital, uma coisa maluca, né?
Então, assim, a proteína, a gente vai ter que rever, sim, o consumo de proteína no Brasil é muito grande. Nós não temos desnutrição proteica no nosso país, nós temos uma desnutrição calórica, então proteína não é o problema. Então, todos os ouvintes podem reduzir proteína animal com tranquilidade, especialmente quem tiver a questão da questão renal, vai ter que trabalhar bem menor de proteína animal e colocar um pouquinho mais de proteína vegetal. Valéria, tem alguma proteína animal que seria menos danosa? Vamos supor, será que a proteína do peixe é melhor que a proteína da carne? Tem alguma? Proteína mais danosa nessa questão da insuficiência renal é a proteína da carne vermelha. Porque é que tem maior quantidade da metionina, que é o aminoácido que mais vai acarretar alteração do pH. Então, realmente, o frango, mesmo o peixe, eles vão ter, se consumido uma maior quantidade, um impacto, mas a proteína da carne vermelha que a gente vai ter que estar mais modulando mesmo. Perfeito. A questão renal, com certeza, está ligada aos eletrólitos. Então, o sal ele vai ter que ser muito bem controlado. E eu tenho que ter um controle tanto do sal, como também do potássio e também do magnésio. Então, na pessoa que tem insuficiência renal, eu não posso falar para essa pessoa coma verduras folhosas escuras, por exemplo, à vontade. Eu vou ter que ter uma certa orientação, por isso que a gente tem que ver o hábito que a pessoa tem, o que eu vou ter que introduzir, que tem muitas pessoas que não consomem esses alimentos, introduzir porque tem nutrientes importantes, mas eu não vou poder dar exageros, por exemplo, de sucos verdes, de vários outros, porque vai ter mais cloro, vai ter mais o potássio em maior quantidade e o magnésio também. De uma maneira geral, em termos de carboidratos, né, uma questão de uma ingestão adequada. Agora, muito interessante, já os trabalhos atuais relacionando o tipo de gordura com a insuficiência renal. É interessante. Muito interessante, por quê? Se a gordura que a pessoa vai ingerir for uma gordura que aumenta a formação de radicais livres, então vai acontecer nesse rim morte de célula renal e essa insuficiência ela vai com certeza sendo exacerbada. Quais seriam, então, esses tipos de gordura que são os maléficos, muito maléficos para o rim? São as gorduras, os ácidos graxos, que agora está todo mundo já conhecendo, os ácidos graxos trans. Porque toda embalagem agora é obrigatória de alimento industrializado colocar o teor de ácido graxo trans. Então, o ácido graxo trans, presente. As frituras e a gordura, né, mais assim, que desse trans se tornou uma gordura saturada, é que tem muito perigo. E, inclusive, o exagero no consumo de óleos, como, por exemplo, o óleo de soja. Porque o óleo de soja, mesmo o óleo de girassol, ele tem na sua estrutura uma quantidade muito maior de ácidos graxos, que é responsável por esse processo da peroxidação lipídica que vai fazer exatamente um dano no rim. Tá certo. Então, a gordura boa para o rim é a gordura, por exemplo, fonte de ômega 3. Que seria? Que seria semente de linhaça. E aí, tudo bem até ela ser escura, embora os trabalhos, na maioria das vezes, é com a semente de linhaça dourada, mas o preço é muito diferente. Agora, qual que seria, no caso da semente, uma obrigatoriedade para o consumo? Preferir a semente de linhaça escura, que já é mais barato, mas de preferência que ela seja orgânica. Aí ela vai ter um valor mais agregado mesmo. Os alimentos, a fonte de sardinha e atum são riquíssimos, e aqui, embora nós da Funcional não gostamos e não orientamos os enlatados, neste caso específico a gente vai ter que ter o bom senso para o consumidor do custo-benefício, né? E a sardinha, o atum em lata tem um preço às vezes muito mais viável do que um outro peixe rico em ômega 3 como o salmão, arenque e assim por diante. E o consumo das oleaginosas, as castanhas, castanha do Brasil, amêndoa, avelã, pistache, todas essas castanhas têm uma relação ômega 3, ômega 6 muito interessante. Quer dizer, a gordura sendo benéfica, né? Que todo mundo fala, a gordura não. Então, o abacate foi o vilão da história durante quanto tempo e... Mas, doutora, pode o abacate? O abacate não engorda? O abacate deve. Deve. Principalmente, eu costumo colocar que o país onde os homens têm menos problema de próstata no mundo é o México, por conta do abacate. Então, abacate importantíssimo. Sacrificio ne offerta, un corpo invece mi hai preparato.
sacrifici, né olocausti per il peccato, né sacrifici per il peccato. Teu bem-querer é meu querer, tua vontade vou fazer, o teu caminho será o meu, por onde andares andarei, a quem amares amarei, 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 meu Deus. Deixe-me amar com teu amor e perdoar quem quer que for. Com ânsia quero ser fiel, por nada ao mundo infiel. Sempre ao teu lado estarei, estarei, estarei. Sacrifício nem oferta, mas um corpo me preparaste. Tu não quiseste nem sacrifícios, nem holocaustos pelos pecados, nem sacrifícios pelos pecados. Então eu disse: eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então eu disse: eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quero ser barro em tuas mãos, pra minha fé não ser em vão. Molda-me tu com os dedos teus, a tua imagem eu serei. Em tua presença viverei, 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 meu Deus.
quero ser santo do teu jeito, com meus pecados e defeitos, com teu espírito em mim. Quero lutar até o fim e perdoado morrerei, 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 meu Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Eu também tenho um caminho que é um caminho traçado pelo amor de Deus. Todos nós que estamos aqui, aqueles irmãos que são da comunidade, aqueles irmãos que são os nossos colaboradores, que trabalham conosco, todos nós vemos o amor de Deus que nos conduziu, que cuidou de nós e que de alguma forma a sua misericórdia, o seu amor nos trouxe até este lugar, porque Deus nos ama, não é mesmo, Emanuel, querido? Os caminhos que Deus usou para trazer você aqui. E saiba que aquilo que nosso Senhor fez com cada um de nós, e está fazendo com você, é para a nossa salvação e é para que a graça de Deus em nossas vidas, ela seja cada vez maior, cada vez mais presente. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América está crescendo cada vez mais em sua transmissão pela internet. Um abraço para você de todo o Brasil curtindo a América. Você da Paraíba, participa também pelo Facebook Rádio América CN ou pelo Twitter @AméricaCN. Estamos chegando a vários países através das nossas redes sociais e você tem diversas formas de acompanhar a nossa programação. Além da frequência AM 1410, você escuta também pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android e pelo america.cançãonova.com. Sintonize Rádio América. Eu faço muitos papéis no teatro. Minha aparência muda, as digitais não. Por isso, numa votação, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. A Rádio América, para mim, é assim, um motivo que eu acho de evangelizar, de chegar a todos os cantinhos do Brasil. Aqueles que não têm TV, que não têm uma igreja, ela chega. Eu acho muito importante a evangelização pela rádio. América. Olá, pessoal, eu sou Samuel Rosa do Skank. Vocês conhecem o Itaci? Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Pois é, eu fui até lá, visitei os pacientes e posso dizer, fiquei muito impressionado. O Itaci fica em São Paulo e é um moderno centro médico, resultado de trabalho voluntário, com atendimento gratuito para todas as crianças. Acesse o site www.itaci.org.br e seja mais um colaborador. Encontre eventos em São Paulo e região para preencher o seu dia a dia com cultura, entretenimento e lazer. Na Rádio América. Fique por dentro. Fique por dentro. A sua agenda cultural aqui. Rádio América. América. 12h29. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama. Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde.
Valéria, um monte de perguntas. Eu vou ler algumas e você dá uma sintetizada, uma resumida aqui pra gente, tá? Temos aqui a Conceição de Osasco. Ela diz que tem, assim, sentido muita falta de forças nas pernas e nos braços, tá? E ela também tem oscilado muito no peso. É aquele típico paciente que engorda e emagrece. Você sabe que o Roque me leu um trabalho recente dizendo que é pior a pessoa ficar oscilando de engordar e emagrecer do que até manter um peso estável, até que seja um pouquinho mais alto do que deveria. Então, isso aí também é algo para a gente estar observando, né? Temos aqui também Vanderly, do Jardim Esther de São Paulo, diz que já cortou o leite por causa de uma alergia e diz que melhorou muito. E quer saber se a tapioca aumenta o diabetes, que ela gosta muito do programa também. Vamos dar uma paradinha nessa questão. E o pessoal que tem diabetes, como é que fica assim quando a gente procura introduzir uma tapioca, um cuscuz? Como que assim fica a parte toda de glicemia, enfim, Valéria? O que você recomenda? A tapioca, ela é um carboidrato que também tem uma fácil digestibilidade, chegando então com uma glicose rápida na corrente sanguínea. Então o diabético ele não poderia ficar consumindo de uma forma isolada. Mas a tapioca, ela pode ser agregada de outras coisas, né? Então, se você coloca qualquer tipo de gordura saudável, né? E a funcional, ela defende muito mais a manteiga do que a margarina. Viu? Defende azeite, defende vários tipos de gordura. Quando você coloca uma gordura, você já reduz essa possibilidade da glicose chegar rápido. Então, o diabético pode consumir de forma super confortável. Não é interessante para o diabético um consumo desse carboidrato ou qualquer outro tipo de, mesmo frutas ricas, né, em carboidrato, isoladamente. Então, à tarde eu resolvi consumir uma tapioca ou à tarde eu resolvi consumir um suco de laranja. Eu não tenho nada para fazer essa modulação. Se eu tiver gordura, se eu tiver algum tipo de hortaliça, verdura, ou se eu tiver alguma proteína, eu faço essa modulação. Então, não tem problema. O problema é o uso isolado. Perfeito. A Carmelita, do Jardim Sul, diz que há 10 anos ela faz caminhadas e que agora ela não está conseguindo mais, Valéria, porque ela diz que de uns 3 meses para cá ela anda muito cansada. Ela tem 57 anos. Então, acho que tanto essa questão, né, de volta, engorda, emagrece com o cansaço nos membros inferiores, como nesse caso, nós vamos ter que ver que alguma coisa realmente está errada. Então, eu tenho que retirar da minha alimentação os alimentos que roubam minha energia, porque às vezes não são alimentos adequados para o meu organismo. Neste caso, aí acho que o público, né, ouvinte seu, já sabe bastante da questão do leite, os derivados e tudo que tem glúten, especialmente a questão da farinha de trigo, alimentos que devem ser muitas vezes excluídos. Também temos que ter uma ressalva que nós temos um público grande, né? Não tão como o leite, mas que pode ter também essas reações à soja. Então, tirando essa questão, a gente vai ter que fazer o quê? Tira os alimentos que roubam energia e eu tenho que oferecer os alimentos que me deem energia. Então, quando a gente fala dos alimentos que dão energia, com certeza tem que ter o consumo do carboidrato, como a gente já colocou no primeiro bloco. Mas eu tenho que consumi-lo de forma integral por ter a vitamina B1. Eu tenho que ter toda uma questão de magnésio muito bem estabelecido para também conseguir formar essa energia. Só que as pessoas não comem os alimentos fontes de magnésio com frequência. Quais são esses alimentos? São cereais novamente integrais, são as hortaliças, as verduras verdes escuras, que as pessoas não têm hábito de consumir com frequência, são as oleaginosas, que nós acabamos de apontar agora, né? E também peixes. Então, a ingestão do magnésio está muito baixa. Se eu estou num momento um pouquinho mais de estresse no meu organismo, que vai roubar esses nutrientes, e eu estou querendo fazer o exercício, muitas vezes eu não vou conseguir. Então, eu tenho que devolver esses alimentos para eu ter energia suficiente para conseguir fazer minha caminhada. E principalmente no caso da primeira pergunta desse bloco, é a questão do peso, né? Porque o peso vai variando demais. E o que acontece? Como você colocou, se a pessoa engorda, emagrece, nós nunca podemos esquecer que é na nossa gordura corporal que fica armazenado todas as toxinas. O antibiótico que eu tomei, o agrotóxico que eu consumo, tudo fica armazenado na minha gordura. Na hora que eu emagreço, isso vai para a minha corrente sanguínea.
ótimo, mais nutrientes vão ser utilizados para fazer essa modulação e aí fica mais difícil eu emagrecer. Então, por isso que mantém o peso, faz é o mais adequado. Física. Isso vem muito ao encontro do que a Maria das Dores está falando aqui do Jardim Elizabeth. Ela diz que caminha todos os dias 1 hora, acorda às 6 horas. Aí ela disse o seguinte, que ela almoça e tem que deitar. Diz que não consegue fazer mais nada, que fica muito cansada, com vontade de deitar. Então, Maria das Dores, é exatamente isso que a doutora Valéria acabou de apontar. Pois é, Valéria, tanta pergunta, não sei se a gente vai conseguir dar conta. A Cláudia Dubas, do Jardim dos Estados, eliminou fritura, pão e leite. E só está comendo pão integral, diz que está colocando bastante gergelim e semente de linhaça em tudo que ela faz e faz isso todos os dias. Ela pergunta se ela está exagerando ou se ela pode continuar fazendo isso e inclusive colocar no arroz, por exemplo, né? A Maria de Souza, do Jardim Planalto de Carapicuíba, diz que tem uma filha, um neném de 10 meses, que não aceitou o leite em pó de vaca. Diz que estão tentando dar iogurte, mas que também, pelo que eu estou entendendo, não deu muito certo. O que poderíamos substituir? Tem a Ana de Lima, de Guarulhos. Para que serve o óleo de prímula? Onde eu encontro a quinua? E onde é a feira da Água Branca? Ana, se a gente não responder hoje, fica aqui, assim, ligada aqui no Mais Saúde, porque essas informações eu dou sempre, tá bom? A Ana Ferreira, também de Carapicuíba, quer saber sobre o arroz integral. Diz que na embalagem vem marcado assim, 4 colheres de óleo para 2 xícaras de arroz. Tá certo isso? Maria das Dores, aquela que nós já contemplamos a pergunta, que está assim, super cansada, depois do almoço principalmente, que linkou com a tua resposta, né? A Lúcia, da Vila Nova Alba, que diz que é diabética, pergunta assim, como que fazer a alimentação? Porque ela diz que precisa de dicas de manhã à noite, mas que principalmente o café da manhã é quando ela tem mais dificuldade, tá? A Maria Lúcia, da Vila Campo Grande, diz que tem muitos problemas de saúde, fibromialgia, artrose, labirintite, depressão e gostaria de saber quais os alimentos que poderiam ajudá-la. Rita Conceição, do Jardim Rincão, tem colesterol alto, problemas de intestino preso e pergunta se o óleo de linhaça não vai fazer mal, se pode prejudicar o colesterol. A Maria, do Jardim Balneário Mar Paulista, parabeniza o programa de hoje, diz que está maravilhoso e diz que tem problema de hipotiroidismo e gostaria de saber quais os alimentos que ela deveria evitar. E a Thaís Cristina, de Santo André, manda um abraço a todos da rádio. Valéria, tem bastante coisa para se distrair, mas eu sei que você vai dar conta com facilidade. Vamos começar então pela questão da semente de gergelim, linhaça. Ela fez algumas mudanças importantes na alimentação dela, só que ela está colocando diariamente essas sementes. Não é adequado. Não é adequado. Não é adequado nós diariamente consumirmos em grande quantidade nenhum tipo de alimento. Porque esses alimentos que hoje faz bem, em menor quantidade, com o acúmulo da ingestão, com certeza eles podem se tornar uma proteína alergênica, porque todos os alimentos também têm proteína. Então consumir